Pastor Luiz Cláudio, muito obrigado. Igreja Daniel de Nova Sintra, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Realmente foi com muita alegria, né? E é um prazer muito grande. Eu recebo essa oportunidade de estar compartilhando com o pastor Luiz Cláudio, porque existem pessoas que têm amigos, né? Outros têm amigos próximos, mas outros têm amigos íntimos. Jesus também era assim, né? Jesus tinha toda aquela turma ali que era discípulo dele, tinha uns que eram mais chegados, né? Tinha três ali, né? Pedro, Tiago e João, né, pastor? Que eram assim, bem próximos de Jesus, mas tinha um que era íntimo de Jesus. Tudo que Jesus falava, ele inclinava o ouvido no peito de Jesus para poder ouvir o pulsar do coração de Jesus. E eu e o pastor Luiz Cláudio, nós temos essa grata alegria de poder usufruir dessa comunhão, não é, pastor? Há muitos anos, né? Quando eu estive trabalhando na fazenda, eu tive aqui, quando era ali na rua Santa Cecília, estive ajudando o pastor Luiz Cláudio ali nos cultos, nas muitas lutas que ele travou ali. E nós vemos que de lá até aqui foi uma caminhada. Graças a Deus nós estamos aqui, né? A versículo que eu digo, né? Aleluia, caminhamos muito. Amados, eu quero apresentar, está aqui conosco também, comigo, o Glilson, né? O Glilson também passou na recuperação conosco aqui na fazenda, começou na obra de Deus, é meu amigo também, porque assim, nós estamos sempre compartilhando. As dificuldades que ele tem, ele sempre vai ali para compartilhar comigo, está sempre em casa. Então eu sou muito grato a Deus pelas tantas amizades que Deus me deu. Eu tive pastoreando a igreja Daniel aqui de Nova Contagem, na fazenda dos irmãos, trabalhei uns 4 anos ali, né, com recuperação. Na minha época lá tinha em torno de 89, 90 rapazes, né? O pastor Luiz Cláudio estava sempre levando pessoas daqui Nova Sintra para lá, acolhíamos e ali nós fomos instrumentos de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. Depois estive em Campo Grande, estive em Aquidauana, eu estive em Três Lagoas, ajudando o pastor Hélio lá em Três Lagoas, e graças a Deus estive também ali em Recife, trabalhando com a igreja Daniel de Recife, a recuperação de Recife. Então, a gente tem esse privilégio de ter frutos para entregar ao Senhor Jesus e dizer para Ele: o Senhor mesmo gerou em mim esses frutos, e eu estou devolvendo e entregando para você. Porque Jesus mesmo deixou bem claro para nós: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos é na força que Ele supre, é na bênção que Ele dá, é na graça que Ele faz chegar até a nossa vida. E nós somos privilegiados. E você é privilegiado de fazer parte de uma igreja que ama essa palavra. Uma igreja que tem realmente um pastor que tem compromisso com Deus. Em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo, apegue-se a Jesus. Ajude o seu pastor, caminhe com ele, esteja junto com ele. Você talvez não saiba das lágrimas que esse homem derrama pelas madrugadas, das angústias que atravessam a sua alma, o seu coração, as muitas orações que são colocadas diante de Deus em favor da sua vida. E eu, em comunhão com ele, eu oro por vocês também toda madrugada. Eu oro pela vida de cada um de vocês. Talvez você está ali ainda se atormentando, né? Como diz o italiano, e nós já estamos orando por vocês, colocando o seu dia diante de Deus, para Deus te livrar, para Deus agir na sua vida, te dar crescimento e gerar você em Cristo Jesus. Mas, posto tudo isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, no texto que estamos meditando nele nesses dias, que é o tema dessa festa celebrada diante do Senhor aqui, a comemoração dos 25 anos da Igreja Daniel de Nova Sintra.
E eu queria ler com os irmãos aqui um texto que já foi lido, né? Vocês já ouviram essa palavra aqui, ministração dessa palavra, e hoje eu não vou acrescentar nada mais, só vou compartilhar com vocês alguma coisa também que o Senhor tem posto no meu coração sobre esse texto. Josué 24:15, amém? Josué 24, vamos ler do 14 até o 15, amém? 14 e 15, amém? Vamos nos colocar de pé e reverência a palavra do Senhor, amém? Todos acharam aí? Amém? Se você está sem Bíblia, fica perto de alguém que tem uma Bíblia e saia daqui com o seguinte propósito: eu vou adquirir uma Bíblia e vou ler essa Bíblia de capa a capa em pouco tempo, porque resta pouco tempo para fazermos isso, amém? Josué capítulo 24, verso 14 e 15 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar diante do Senhor, vamos aí ter uma palavra de oração. Deus querido, nós sabemos que não podemos receber nada se do alto não nos cortar. Por isso nos humilhamos debaixo da tua potente mão. Estamos diante da tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra no nosso íntimo a ponto de separar a espinha de medula, alma de espírito, e arda para discernir os intentos do nosso coração. Flua sobre nós a unção do teu Espírito. Senhor, nós oramos por uma palavra rima. Oramos para que o teu Espírito abrigue essa palavra em nossa vida, de maneira que sejamos transformados de meros ouvintes a operosos praticantes da tua palavra. E que o teu povo, Senhor, saia daqui nessa noite alimentado da tua palavra e com um propósito firme diante de ti. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar? Eu queria rapidamente fazer aqui uma explanação sobre o contexto, porque Josué está aqui já no crepúsculo da sua vida. Ele já está aqui no findar de uma caminhada, e Josué está dentro da terra que Deus prometera dar aos seus pais, dar a todo o povo de Israel que era do Egito. E Josué reuniu ali todos os anciãos do povo, toda aquela liderança, e ele agora está fazendo aqui uma explanação. Josué está mostrando para eles o seguinte: olha, vocês foram escravos lá no Egito. Ali no Egito, 430 anos, os nossos pais foram angustiados ali, debaixo de uma dura servidão, sobre o tacão da rota do egípcio. Mas também ali os nossos pais viram Deus exercer a potência da sua mão poderosa sobre os deuses dos egípcios. Meus irmãos, Deus, ele não pune somente o ímpio, ele pune primeiramente os deuses que o ímpio crê.
Deus ele estende a sua mão, como estendeu lá no Egito, e ali havia desde o rio Nilo, que era o símbolo da prosperidade econômica, e nós estamos falando de um Egito que era uma potência econômica, militar e social na época, e desde o rio Nilo, que era adorado como Deus, até a morte, que simbolizava, que era simbolizada pelas pirâmides e pelos túmulos, a morte era adorada também como Deus. Então todos os deuses do Egito experimentaram o juízo do Deus vivo. Esse Deus diante de quem nós estamos aqui agora. E Deus ali, ele retirou aquele povo com mão portentosa do Egito. E ao tirar aquele povo do Egito, ele não simplesmente tirou aquele povo dali do Egito, ele tirou aquele povo para levá-los para um deserto. É interessante pensarmos aqui que havia um trajeto que em poucas semanas os israelitas poderiam alcançar a terra prometida, mas Deus tinha um propósito de tratar com aquele povo, e foram 40 anos que aquele povo rodearam uma montanha no Egito, e trafegaram ali pelo Egito, terra calcinante, areia quente e serpentes e víboras no meio daquelas pedras calcinadas ali. E posteriormente, aquele povo é introduzido na terra que Deus houvera prometido a Abraão, a terra prometida. Aquele povo passou. E Josué está aqui agora, falando para aquele povo, relembrando aquele povo, trazendo um panorama da caminhada do povo, de Deus com o povo, não somente do povo, mas de Deus com o povo. E Deus nunca os abandonou. Porque o propósito de Deus, meu irmão, é a redenção do ser na sua integralidade, na sua totalidade. O propósito de Deus é a redenção minha e sua. E eu quero compartilhar com você aqui 3 etapas desse trabalho de Deus para redimir na sua totalidade o ser humano. A primeira etapa que nós vemos aqui, então, é essa etapa da escravidão. Meus irmãos, eu e você fomos escravos no Egito, onde vivíamos no pecado, vivíamos alheios às coisas de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, corríamos atrás do pecado prazerosamente. Se você está aqui e você um dia foi tirado do Egito, você sabe de quem eu estou falando. E se você está aqui, mas ainda está em comunhão com o pecado no Egito, você ainda é escravo do Egito. O Egito, ele é um símbolo desse mundo pecaminoso que escraviza o ser humano, onde o indivíduo tem a sua mente cega, e ele não consegue enxergar um palmo espiritualmente falando adiante do seu nariz. A pessoa está obliterada, ela está completamente cerceada, ela está carcomida na sua mente, os seus princípios e valores, ainda que religiosamente assentados, estão completamente distantes de Deus. Então, essa primeira etapa da redenção, que Deus tem como propósito realizar na vida dessas crianças, na vida do jovem, na vida da pessoa de idade mediana, na vida do velho, é
integral. Deus quer operar uma libertação integral. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma religião. Eu vivia no Egito. O meu Egito era composto de quê? Primeiramente, religião. Acho que ninguém aqui foi mais religioso do que eu quando eu vivia no pecado. Eu era católico, ajudava padres a celebrar a missa, participava de tudo aquilo que tinha como atividade ali dentro da Igreja Católica, fazia incursões também nos terreiros de macumba, porque o que me faltava de poder lá eu ia buscar exatamente nas entidades demoníacas dos poderes de macumba. Era o meu Egito. E dali eu saía, muitas vezes eu saía depois daquela liturgia religiosa, eu saía dali, ia tomar minha cervejinha, porque ninguém é de ferro, e tomar a cervejinha, eu tomei os 3 comas alcoólicos, que quase fui à morte, porque, meu irmão, religião nenhuma salva o homem. Você talvez esteja aqui, você talvez seja muito religioso, mas eu quero dizer para você uma coisa, que se você não conhecer a verdade, e a verdade não é um sistema religioso, a verdade é uma pessoa que se chama Jesus, e que é encarnado no Evangelho, e é a sua palavra. Se você não conhecer essa verdade, meu irmão, você está frito, tostado na chapa, sem gordura de um lado para o outro. Porque eu quero dizer para você, quer você ande com Jesus, quer não, quer você conheça Jesus, quer não, quer você simplesmente se sinta confortável na sua religiosidade, seja ela qual for, você seja católico, seja evangélico, porque Jesus não é católico nem evangélico. Jesus não é budista, Jesus não é shintoísta, Jesus não é hinduísta, Jesus não é ista nenhum. Jesus é o Filho de Deus, que vendo eu e você perdido nas trevas do pecado, veio a esse mundo, e ali ele subiu naquela cruz, e ali ele foi moído e traspassado pelo meu pecado e pelo seu pecado. O pecado que ele trouxe a paz, que te traz a paz, estava sobre ele, e sobre ele Deus descarregou toda a ira do meu pecado, para que o meu pecado fosse punido em Jesus Cristo, e a justiça do Senhor Jesus fosse imputada a mim. E muitas vezes nós confiamos, meu irmão, numa cana fumegante quebrada, confiamos num sistema religioso que os nossos pais nos negaram. O meu pai um dia me viu lendo a Bíblia, eu estava na beira da morte, por um fio, e eu clamei o nome de Jesus com toda a religiosidade que eu tinha. Um dia eu ouvi um homem na televisão, há 50 anos atrás, meus irmãos, tem 50 anos que eu caminho com Jesus e ele comigo. Eu ouvi um homem, eu estava morrendo, meu irmão, dando os últimos suspiros espirituais nessa terra. Eu tinha 23 anos, morrendo, sem saber de que eu estava morrendo. E eu ouvi um homem falando no Evangelho: se você entregar sua vida para Jesus, Ele muda a sua história. Se você pôr a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele liberta você desse peso esmagador que oprime todo o seu ser. E eu ali em cima da minha cama ali, eu simplesmente fiquei ali pensando naquilo. E depois que terminou aquele programa, ainda era aquelas televisões advance, aquelas de madeira, você tinha que pôr um bombril em cima para não dar aquelas ranhuras. Eu sou dessa época ainda. Acabou aquele programa e eu fiquei ali com aquele vazio, porque eu queria ouvir aquele homem, Rex Hubbard, falar o dia inteiro a palavra de Deus. Mas acabou o programa dele.
Eu voltei para minha cama rastejando, meu irmão, para não aguentava dar 23 anos. Se você olhasse para mim, você diria, é uma idética em estágio terminal. Pele cobrindo o rosto. E eu deitado naquela cama, agonizando ali. Minha família já tinha me levado em tudo quanto é especialidade médica que você imaginar, que na época era possível. E os médicos falavam, eu não tenho nada, os exames dele estão tudo normal, e eu definhando, morrendo. Tinha alucinações noturnas, porque demônios vinham me atormentar pelas madrugadas, pela noite, eu não dormia. Mas ali naquele momento, depois de ouvir aquela palavra acerca do nome de Jesus, eu falei, Jesus, se você está vivo, como aquele homem estava falando ali, me tira dessa situação que eu vou te conhecer e vou te servir o resto da minha vida. Meus irmãos, eu senti que parece que ligaram 2 eletrodos de 2.800 volts em cada dedão do meu pé, e o meu corpo sacudiu todo na cama, e eu senti aquele safanão assim, e eu comecei a chorar. E aí eu fui comecei a chorar. Eu não conseguia sorrir, não conseguia chorar a minha situação, mas naquele dia eu chorei. Das lágrimas empaparam o meu peito. Minha mãe veio correndo domingo, 9 horas da manhã, na primavera de 1974. Minha mãe veio correndo, meu pai e meus irmãos pensavam que eu estava morrendo, mas eu realmente, aquele dia eu morri, literalmente eu morri. E nasci de novo. Eu nasci de novo, fui feito nova criatura em Cristo Jesus, porque aquele peso que me esmagava foi tirado de sobre a minha vida. Eu comecei a sentir uma paz maravilhosa no meu coração, não sentia mais aquelas dores, sentia uma fome que comia literalmente o meu estômago. Aquela fome me devorava. Eu falei, mãe, faça uma comida para mim comer, que eu estou com fome. E aí, meu irmão, tem muito detalhe aí, mas eu quero dizer para você, a partir daí, eu falei com minha mãe assim, mãe, eu quero ver, quero que a senhora não mande para mim, eu quero ver a vida. Sabe qual foi aquilo que minha mãe amou? Minha vida das testemunhas de Jeová. Um texto literário difícil de digerir intelectualmente. Você não consegue ler. Em poucas semanas eu li aquele livro de capa a capa. A redação dessa Bíblia das Testemunhas de Jeová é difícil de definir, nem eles leem. A disposição gráfica é difícil. Difícil não é a disposição gráfica, é ruim de ler, mas eu li de capa a capa. A ponto do meu pai, católico roxo, minha mãe, meus irmãos, minha família, chegou para mim e falou, você foi criado na igreja católica, romana, apostólica, e você vai ser protestante dentro de casa. Você não pode ter Bíblia nesse livro, porque se você ler Bíblia, você vai ficar doido. Eu falei, era doido quando eu não lia isso aqui. Deixa eu ler. Por favor. Depois que eu terminei de ler aquilo ali, eu peguei uma Bíblia católica, li de capa a capa. Não estou falando assim, eu sei que os irmãos têm que ler Bíblia, não é, pastor? Ler Bíblia, pode ser, cara. Não estou te falando nada que você não saiba, não. Eu sei que você abre a Bíblia na segunda-feira e não fecha ela na outra segunda. Sei que você lê Bíblia. Porque quem não lê Bíblia, meu irmão, é analfabeto espiritual. Analfabeto espiritual. Graças a Deus que essa igreja aqui é uma igreja de sociólogos, missionários, bênção de Deus. Mas, meus irmãos, peguei uma Bíblia católica, li de capa a capa também. Terminei de ler, o meu pai ficava doido quando ele me via, eu deixava um compadre dele lá para tentar me convencer quando eu podia ler Bíblia daquele jeito. Meu irmão, mas a fome de Deus, a fome da palavra, a fome disso aqui, meu irmão, me consome até os dias de hoje. Eu pego essa Bíblia aqui do Gênesis até Apocalipse, quando eu chego aqui no final, eu começo de novo. E olha que eu fiz alguns anos de teologia. Estou estudando o livro de Deuteronômio, o livro de Jeremias, o livro de Provérbios e o livro de Josué. Estou estudando.
Mas quanto mais eu leio, irmão, eu sei que eu sei menos, mas que o meu entendimento foi aberto mais. Porque é o único livro que, quando você lê, o autor se coloca do seu lado para poder ler junto com você. E o autor é o Espírito Santo, é o único livro. Todos os livros do mundo é escrito pelo mundo. Você precisa de fazer outra edição, correção, esse aqui não. Esse aqui não. Essa palavra é eterna. Então, meus irmãos, a libertação. A primeira etapa que Deus quer promover na minha vida e na sua vida, para redimir a nossa vida, para nos trazer redenção integral, é a nossa libertação. Você precisa ser liberto. Você precisa. O fato de você estar na igreja, isso não faz de você, meu irmão, um cristão. Do mesmo jeito que pôr uma vassoura numa garagem e não transforma ela num carro. Pode deixar uma vassoura dentro da garagem, para cá não vem um carro. Porque você, para ser um cristão, você precisa realmente ser identificado com Cristo Jesus, ser liberto por Ele. Você precisa nascer de novo. Você nasceu uma vez do seu pai e da sua mãe, mas você precisa nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito. E isso é só quando você vai a Jesus, através de uma entrega genuína da sua vida nas mãos dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles que não passarem por essa experiência não poderão entrar no reino de Deus. Jesus que falou nele, eu estou falando. Aquele que não nascer da água e do Espírito, por mais religioso que seja, não entrará no reino de Deus. E a palavra de Deus, ela diz claramente, Jesus deixou bem claro que há um céu e há um inferno. Você é crente, nascido de novo, você irá para o céu, morar eternamente com Jesus. Você foi um religioso, insosso, pecador, que viveu envolvido com as coisas desse mundo, você descerá para o inferno. Não deixe isso acontecer com você não, porque Deus veio trazer redenção para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. O que Ele quer fazer é recriar o seu espírito. Quem nascer uma vez só vai morrer duas, e quem nascer duas vezes, talvez nenhuma vez vai morrer, porque se Jesus voltar, você vai ser arrebatado sem morrer. A segunda etapa dessa redenção integral que Jesus veio trazer para nós é a etapa do deserto. Eu estou falando aqui que você já experimentou a libertação. Agora você não é escravo mais, porque a libertação do Egito que você vivia nele, que eu vivia, é a regeneração. A regeneração é um ato. Você tem um encontro com Jesus e ali você foi gerado um bebê, um bebezinho espiritual. Agora você já parou para pensar, um bebezinho, já gerou um bebezinho, pode deixa ele ir para a escola, deixa que ele mesmo troca as fraldas dele, deixa que ele vai fazer a quentinha dele lá no fogão, a mamadeira dele. É assim que você trata com o bebê? Deixa que ele mesmo toma o banho dele? Não. Agora ele vai entrar numa fase de crescimento, de desenvolvimento, precisa de cuidado. Então a regeneração é o ato do novo nascimento. Você nasceu de novo. Agora você vai entrar na segunda etapa da redenção integral que Deus quer trazer para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem não está entendendo é que levanta a mão, por favor. Está todo mundo entendendo? Não estou falando grego e nem outra coisa que não, né? Você está entendendo bem a palavra, né? A segunda etapa da redenção integral que Deus vai trazer para a nossa vida é quando Ele vai, agora nascemos de novo, somos um bebezinho, agora Deus vai nos levar para o deserto. Não foi isso que Ele fez, tirou o povo do Egito. E lá no Egito,
O faraó queria falar, né? E ele falou com Moisés, falou, não, deixa ficar aqui, então os jovens, deixa ficar aqui, vão só até ali, voltem, adorem ali, voltem. Moisés falou, não vai ficar uma unha nossa aqui no Egito. Não deixe uma unha sua no mundo, não deixe. Ou você converte, porque aqui ele está falando, ó, escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje, a escolha é sua, Deus não vai escolher no seu lugar, não. Meu irmão, você tem uma alma eterna dentro de você. Alguns aqui já viveram 15 anos, outros já viveram 20, outros 30, outros com 40, outros igual eu, tem 72. 72. Eu já estou mais perto da minha sepultura do que do meu Deus. Já vejo as luzes da glória acesas diante de mim. E o colorido desse mundo já vai ficando para trás, não me atrai nada mais. Mas você precisa saber que você precisa agora ir para um deserto. Porque Deus tirou eles de lá. E quando eu experimentei essa conversão, meus irmãos, eu fiz uma ruptura completa com o mundanismo que habitava em mim, que eu vivia nele. A ponto de, a minha fraqueza era medida. Eu passava na porta do boteco dos meus amigos que viviam comigo. Eu tinha 6 amigos que viviam comigo. Desses 6, 4 morreram com problemas com a bebida, morreram jovens até. Eu fui apartado desse, fui liberto, e um outro amigo meu que também abandonou esse caminho. Mas um dia, passando na porta do boteco, estavam lá os meus amigos, e eu com a minha Bíbliazinha dentro da igreja, eles passavam aqui a chicanear os crentes, né? Passando na porta do boteco, eles falaram, ô Antônio Afonso, vamos tomar uma. Chegaram na porta do boteco, né? Ô Antônio Afonso, vamos tomar uma. Falei, meu filho, já tomei uma decisão, nunca mais eu ponho essa miséria na minha boca. Nunca mais. E já lá vai para 50 anos, nunca mais. Cigarro, meu irmão, com toque de um cigarro, eu assim, minhas unhas eram tudo amarela de nicotina de cigarro, meus dentes. Nunca mais, nunca mais. Oh Jesus, obrigado. Então, chegou a fase do deserto, saiu do Egito, não ficou nem uma unha. Eu não fiquei a autoria da igreja, mas eu vou sentar no boteco ali com o Juquinha do Goró. Vou tomar um Goró com o Juquinha ali. Não. Eu vou à igreja, mas eu gosto de dar um teco ali, tomar um raio ali. Né? Eu gosto de ir na igreja, mas eu gosto muito de uma pornografia na televisão. Eu gosto muito da igreja, mas eu não consigo, eu gosto muito de uma prostituição, de uma adultério. Não! Você não pode deixar nenhuma unha sua nesse mundo. Não pode. Porque agora você vai para o deserto. E no deserto, o que é que Deus vai fazer no deserto? O que é que Deus fez no deserto com o povo? Deus foi tratar com a mentalidade daquele povo, porque aquele povo haviam saído do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles. É o que precisa acontecer com você. Você se converteu, está aqui na igreja, mas você precisa pôr para fora todo esse lixo de mundanismo, o pecado que tão tenazmente assedia a sua alma. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, se vivemos deliberadamente no pecado, depois de havermos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. De quanto maior castigo cuidais vós, será digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou a aliança. Nós conhecemos aquele que diz, minha vingança, outra vez o Senhor diz, eu retribuirei. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
E se for ser ela, pastor, eu vejo só pregando assim, fica muito enganado quem falou isso, mas eu vejo só pregando assim, mas Deus é pouco, pastor. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? Eu falei: ah, é? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Não, pastor, mas Deus é muito bom, Deus é bom, Ele não é contra ninguém. Eu falei: não, olha a Bíblia aqui, com Balaão, Deus foi contra Balaão ou foi a favor de Balaão? Com Judas Iscariotes, Deus foi a favor de Judas Iscariotes ou foi contra ele? Precisamos conhecer a Deus, meus irmãos. Precisamos conhecer quem é Deus, porque naquele dia está escrito aqui nos Evangelhos, Jesus disse: muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas no teu nome, fizemos muitas obras de caridade no seu nome. Mas Jesus vai virar para eles e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Esses dias eu fui, meu irmão, ele está muito doente, meu irmão mais novo, está com 61 anos, ele está muito mal, muito doente. Esse meu irmão envolveu com um monte de coisa, e ele está muito mal. Graças a Deus, isso aí foi um meio que Deus usou para fechar o boteco dele, porque eu aconselhei ele a vida toda para fechar o boteco e buscar os caminhos de Deus. Precisou chegar nesse ponto. Outro dia eu cheguei na casa dele e fui lá, eu falei: eu tenho que orar para você. Já preguei o evangelho para minha família todinha. Meu pai converteu, minha mãe converteu, minha irmã caçula converteu, minha irmã mais velha converteu, e os outros todos. Eu já falei para meus irmãos: do sangue de vocês as minhas mãos estão limpas, porque eu já preguei o evangelho para todos vocês. Vocês são indesculpáveis diante de Deus. E você que está sentado aqui nessa noite, você é indesculpável diante de Deus. Não pensa que você vai chegar lá e vai falar com Deus: Senhor, eu sou católico, eu fui católico lá na terra, Senhor, eu fui evangélico lá na terra, Senhor, eu fiz caridade lá na terra, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar assim: olha se o nome dessa pessoa está escrito no livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, é inferno, vai descer para o inferno. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não estou te falando isso para te assustar, não. Estou te falando isso para você tomar uma posição. Porque é tempo em que Deus resta pouco tempo, meu irmão. Jesus está às portas para voltar. Eu falei com meu irmão, eu falei assim: você quer aceitar Jesus? Eu aceito ele todo dia, né? Sabe, eu aceito ele todo dia. Eu falei: não, aceita todo dia não. Você não aceita todo dia não. Você não nasceu todo dia. O dia que você nasceu, você não tem registro na sua certidão. A hora que você nasceu, o local que você nasceu. Eu, por exemplo, espiritualmente, eu sei o dia que eu nasci. Eu sei o dia que eu aceitei Jesus. Eu sei o dia que Jesus realmente tomou a minha vida nas mãos dele. O novo nascimento é a mesma coisa do nascimento tradicional. O dia que você entregar sua vida para Jesus, realmente nascer de novo, você vai saber o dia, você vai saber a hora, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida lá. Aí eu falei com ele, graças a Deus que ele aqueceu, então eu falei: você quer aceitar? Ele falou: cheguei para uma senhora de 80 anos, um dia, pregando o evangelho para ela. Depois que eu expus para ela o plano de salvação de Jesus, do evangelho, falei assim: senhora fulana de tal, a senhora quer aceitar o plano de Jesus como Senhor e Salvador do céu? Ela falou: meu filho, eu não estou preparado para isso ainda não. Eu falei assim: mas senhora fulana de tal, a senhora com 80 anos, a senhora não se preparou? Quantos anos mais a senhora precisa para se preparar para receber Jesus como Salvador eterno da senhora? Aí eu semblante que ela fechou, ela baixou a cabeça. 80 anos, meu irmão, uma pessoa protelando,
procrastinando. E a alma da pessoa está ali para descer para o inferno ou para ir para o céu. Aquele ladrão na cruz lá, um só subiu para o céu, para a glória de Deus, meus irmãos. E ele entrou no último segundo da prorrogação. Ele não batizou, ele não fez boas obras, mas era um bom ladrão. Um bom ladrão, meu irmão. Quem subia na cruz naquela época era criminoso da pior tipo que havia. Deus levou o povo para o deserto, para tratar com a mentalidade daquele povo. E Deus, quando você se converter genuinamente, Deus também vai te levar para o deserto para poder tirar da sua mentalidade tudo aquilo que é desse mundo, tudo que é mundanismo que você construiu dentro de você, na sua mente. E aí eu quero passar para você aqui para a terceira e última etapa da redenção eterna e integral que Deus quer realizar na nossa vida. É a entrada na terra prometida. Tem gente que pensa, né? Ai, na terra prometida, né? Ela é o céu, né? Não é o céu, não. Porque no céu você não vai ter amor, você não está com ele, você não vai ter Jericó, você não vai ter aí, você não vai ter muralhas, você poder derrubar, você não vai ter Jebuseus, Eveus, Ferezeus, Eteus e tantos Zeus que existia lá. E ali foi luta, luta, luta. Quando eles atravessaram o Jordão, depois de sair do deserto, olha que muitos tombaram no deserto, porque eles estavam no deserto, libertos do Egito, mas muitos deles falaram: que saudade dos pepinos do Egito, que saudade das cebolas do Egito, que saudade do alho do Egito. Você sente saudade, meu irmão, às vezes, né? Daqueles santos que você entrava dentro deles, daquele boró que você tomava lá, ou você ainda está indo lá ainda, ou você ainda está indo em algum mundanismo em que faz de você um saudosista do mundo. Muitas daquelas pessoas que saíram do Egito, foram libertas da escravidão do Egito, tombaram na areia quente do deserto, porque eles não aceitaram serem transformados na sua mente. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que transformai-vos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco. Porque o que é que tem dentro da nossa alma? A terra prometida, meu irmão, é um tipo. O Egito é um tipo do mundo, do pecado. Faraó é um tipo de Satanás. Josué é um tipo do Espírito Santo. Moisés é um tipo da pessoa de Jesus. Josué é um tipo do Espírito Santo. E Jesus deixou bem claro lá em Lucas capítulo 20, verso 19, ele diz assim: na vossa perseverança conquistareis as vossas almas. A sua alma ela precisa ser conquistada. Porque você saiu do Egito, você saiu do mundo, você talvez já até atravessou o deserto, passou por muitas lutas, problema no casamento, problema com o filho, problema com o pai, com a mãe, problema no emprego, situações adversas, as mais variadas possíveis. Você enfrentou tanta luta, passou por um vale de lágrimas, você subiu montanhas, desceu vales, você gemeu, você foi oprimido, angustiado, aflito tantas vezes, e você rompeu com tudo isso aí. Mas a sua alma, o que é que tem dentro da sua alma?
Eu vou ler aqui rapidinho para você, está lá em Gálatas, capítulo 5. Não precisa abrir, não, que eu vou ler para você aqui. Gálatas, capítulo 5. Para você ver, você entender que você pode estar dentro da igreja e você vê um estado, raio-x. Eu vou fazer um raio-x da sua alma e da minha alma. Depois que nós fomos libertos da escravidão do pecado, depois que atravessamos por um deserto, olha aqui, meu irmão, Gálatas capítulo 5, verso 20. Olha o que você precisa arrancar da sua alma. Olha o que é que está dentro da nossa alma. Às vezes nós estamos dentro da igreja com tudo isso aqui, é na nossa perseverança que nós vamos realmente arrancar isso aqui. Gálatas 5, verso 20. Verso 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, carne e alma, né? Mesma coisa, as quais são prostituição, impureza, lascívias, desejo incontido por uma vida de imoralidade, idolatria. Não, pastor, eu não adoro ídolos, não. Seu trabalho, o que ele é na sua vida? Seu trabalho te impede você de estar na igreja, cultuando Deus, no horário do culto. Seus filhos, seus netos, seu lazer, sua piscina, seu clube. Idolatria. Idolatria é qualquer coisa que se colocar entre você e o culto que você deve prestar a Deus. É idolatria. Idolatria, feitiçaria. Muita gente feiticeira. Eu sou crente, mas eu gosto muito de consultar o próximo. Hoje eu vou ver o que eu vou marcar. Feitiçarias, inimizade, as pessoas que meio que contenta, entendeu? É crente, mas está sempre em rusga com alguém. Inimizades, porfias, disputas, iras. Pessoa que, meu irmão, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela acaba dominada por um demônio próprio. Pessoa iracunda, é irada toda. Você olha para a pessoa assim, está cantando, está louvando, mas qualquer coisa que você fizer com o camarada, a pessoa não é um pavio curto, não, uma mina ambulante. Você encostou no carro da pessoa, sai pedaço de gente para todo lado. Ira, pessoa iracunda, iras, pelejas, dissensões, heresias. Eu estava hoje ontem combatendo com um rapaz que passou na recuperação comigo e hoje está atolado nas heresias. Internet hoje, meu irmão, você tem que escolher se você acessa a internet ou a internet. Porque tem muita gente pregando aí pela internet, entupindo a cabeça das pessoas de heresias. Porque o povo não lê Bíblia e começa a comer na mão. Os lobos estão aí na internet. E vai virar comida de lobo. Porque nós não lemos Bíblia, meus irmãos. Quem anda pela palavra não erra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tem mais invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaro, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai entrar não. Eu não devia ter pego depois de ouvir esse pastor, não, porque ele está me incomodando. Mas não. Eu me tornei seu inimigo, por dizer a verdade. Paulo falou isso, irmãos, né? Palavra, volta para a palavra, porque o Senhor quer te santificar você. A terra prometida é uma tipologia, um símbolo da conquista da sua alma. É onde você vai expurgar todas essas mazelas da sua vida
E você vai ter uma vida de santificação, porque está escrito aqui que essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Meu irmão, se você ler Bíblia, se você saturar sua mente da palavra, se você saturar o seu coração da palavra, o Espírito Santo de Deus vai te santificar pela palavra, porque a palavra de Deus ela tem função de água, ela lava a nossa mente. Você não fica com esses pensamentos escabrosos. Se você fica diante de uma novela, meu irmão, de uma série de TV, durante a semana inteira, e domingo vem ouvir uma palavra aqui, a palavra que você ouve aqui, meu irmão, vai ser engolida pela areia movediça, da pudriqueira que você bebeu a semana inteira com a sua mente. É tempo de você jogar isso no lixo, meu irmão. Eu falei com um rapaz que eu estava evangelizando no segundo ano, eu falei, meu filho, pega esse sistema de crença, você joga isso no lixo e volta para a simplicidade do Evangelho. Começa a ler Bíblia. Pega o Evangelho de João, leia o Evangelho de João, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 por dia. Do mesmo jeito que você alimenta o seu estômago, alimenta o seu espírito da palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida, transformar a sua mente, gerar em você esperança na hora que você está ali no meio de todo aquele sufoco, toda aquela angústia. A palavra de Deus vem, meu irmão, como um conforto, um consolo, que o Espírito Santo vai lá dentro do depósito do seu coração, que você já depositou a palavra lá, ele tem onde tirar. Mas se você não armazena a palavra no seu coração, o Espírito Santo, quando você está vivenciando luta na sua mente, o Espírito Santo não tem o que buscar e colocar aqui na sua mente. Lamentações 3:21 está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? A palavra. Mas se não tem a palavra dentro do seu coração, faça um propósito, saia daqui hoje com esse propósito: eu vou comer, eu vou, a hora que eu for pôr uma bolacha na minha boca de manhã cedo, eu vou pôr um capítulo da Bíblia no meu espírito. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aquilo que você alimentar mais na sua vida vai prevalecer. Se você alimentar mais a sua carne com novelas, né? Você já viu que esse crente, qualquer coisa, cai um grão de areia na cabeça dele, ele fala assim: tu viu a pecado, irmãos, avisa a família, ela rachou minha cabeça. Do grão de areia. Um fiado de assada, um papo na cabeça, eu não falo, não estou enxergando nada. Irmão, aí os crentes começam a ver esses slides de novela, tá vendo? A Bíblia cheia disso aí, para encher sua mente da palavra que você tem. Enche seu coração da palavra. Ande pela palavra. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia. É na vossa perseverança que conquistareis a vossa alma. A sua alma é uma terra prometida. É uma vida prometida para você, a sua alma. E você precisa conquistá-la dia a dia. Vida de oração, vida na palavra, vida da palavra, vida de oração. Só ora quem lê Bíblia, só lê Bíblia quem ora. Faça isso, meu Deus. Faça um propósito a partir de hoje. Eu vou começar hoje. Comece a ler o Evangelho de João. Vai até o livro de Apocalipse. Não preocupa se você está entendendo. Tem a Bíblia. Começa a ler o Evangelho de João. Vai até Apocalipse. Terminou o Apocalipse, vai lá no livro de Gênesis. Veja. Até chegar em Apocalipse de novo. Eu tenho 50 anos que eu faço isso. Estou bem alimentado. Estou bem alimentado. Bem nutrido. Você vai nutrir o seu espírito. E ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai poder te resistir. Porque Satanás não tem medo da sua religião. Satanás não tem medo das suas profetadas. Satanás não tem medo se você planta bananeira na igreja, se você rola para lá e rola para cá. Se você dança requeté, se você corre aqui, corre aqui.
Satanás ele estremece quando ele vê você ler Bíblia. E ele estremece quando vê você dobrar o seu joelho para orar isso. Aí o bicho estremece. Mas, se você não lê Bíblia, se você não tem vida de oração, irmão, você está assim, a sua alma precisa ser conquistada. O Senhor já te libertou do mundão? Você já foi tirado do mundão? Você já atravessou um deserto ou está atravessando um deserto na sua vida? Agora a sua alma parece que está sendo conquistada. Você precisa ser bênção. Meu irmão, você vê um irmão que tem 20 anos que a pessoa está dentro da igreja. O camarada não sabe, ele não sabe aonde está um livro tal, nem o outro livro tal. Ele não tem. Parece que a pessoa é um bebê que não vai crescer mais nunca. Meu irmão, quando você lê essa palavra, você tem vida de oração. Hoje você está num estágio. Imagina para você pega uma criança assim, ó. Se uma criança, se essa criança aí daqui 20 anos, essa criança estiver tomando uma madeira ainda, chupando um cucu, né? Um bico, você vai ficar achando meio estranho, vai? 20 anos, já pensou, pastor Westphal? Sou pastor Westphal, o senhor não tem uma mamadeira aí para mim? Não, eu tenho uma mamadeira de Nescau, o senhor não tem? Né? Eu estou querendo tomar uma papinha. Não, meus irmãos. À medida que você vai crescendo, você vai tomando comida sólida, comida mais sólida. Agora, se você não se alimenta, você vai simplesmente sofrer de nanismo espiritual, raquitismo espiritual. O pessoal não sabe, você chega com um crente que tem 20 anos está na igreja e fala, meus irmãos, quantos livros tem a Bíblia? Não sei, não sei não. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Pastor, isso aí agora só pegou, hein? Exato, agora é isso. Quantos livros tem no Novo Testamento? Pastor, aí agora só está bem. Meu irmão, leia. A sua alma, é a sua alma, não é a minha mente, irmão, é a sua. É a sua alma que é uma terra a ser conquistada. Há uma vida que mana leite e mel para que você possa usufruir. Você acordar de manhã cedo, atravessar o dia, você sentindo aquele prazer, aquela paz, aquela repouso espiritual no seu coração. Que Deus te abençoe. Tua pessoa forte. Você já passou por essas 3 etapas de redenção? Ou você ainda está mexendo? Ou você ainda está, ou você já está no deserto? Ali aparecendo no deserto. Sua mentalidade está sendo transformada. As estruturas da sua mente estão sendo confrontadas. As muralhas, as fortalezas da sua mente estão sendo destruídas, demolidas. Ou você já está na terra prometida? Eu queria dizer para você que nessa noite você tem a oportunidade de permitir que o Espírito Santo ele faça essa obra na sua vida. Se você tem esse desejo de fazer um propósito da comunhão com Deus, de ler a Bíblia, de encher o seu coração da palavra, eu vou buscar uma mudança para a minha vida. Eu vou buscar uma transformação para a minha mente. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu queria que você levantasse a sua mão aí, onde você está, que eu quero orar para você. Quero fazer uma oração para você. Olha, levanta a sua mão com força, com quem quer mesmo, né? Sem timidez. Você quer experimentar, irmão, uma transformação plena na sua mente, no seu espírito? Você quer ser um moço, uma moça, um homem, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? Eu queria que você saísse aí do seu lugar, bem aqui à frente, que eu vou orar para você. Quero fazer uma oração para você. Venha sem titubear.
Deus quer que você saia daqui hoje, se atravessar essa semana e chegar aqui no domingo que vem, transbordante do poder, do amor, da graça do Espírito Santo na sua vida. Não entra vazio e vai embora vazio, não. Não leva uma lacuna na sua alma, não. A sua alma é uma terra prometida. Tem uma vida prometida que Deus quer te dar para você realmente viver uma vida que vale a pena viver. Não fica com medo, eu vou ter que abandonar isso, vou ter que abandonar aquilo. Não, você precisa realmente tomar uma posição, porque resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Feche os seus olhos e vamos orar. Olha comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu estou aqui, rendido aos seus pés. Eu entendi que o Senhor me tirou do Egito, da escravidão do pecado desse mundo, que o Senhor tem me feito experimentar adversidades e lutas. E eu tenho enfrentado batalhas na minha vida. Mas nessa noite eu entendi que o Senhor está transformando a minha mente. O Senhor está usando tudo isso para produzir uma demolição no meu sistema de pensamento, na minha mentalidade, em todos os anseios da minha alma, que ainda estão atreladas a esse mundo. E eu tenho também consciência, Senhor, que a minha alma é uma vida prometida em Cristo Jesus, para que eu possa viver uma vida abundante de gozo e de paz, de alegrias, de esperança e de certeza de um caminhar contigo aqui nesse mundo. Eu te agradeço, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, venha neste momento se apropriar legitimamente com a minha permissão da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, que a minha alma seja de fato uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Cubra-me com teu sangue. Cubra-me com teu sangue. Eu confesso todos os meus pecados, com arrependimento sincero, e eu os deixo aqui agora aos teus pés, e eu peço a ti, Jesus, que o sangue que o Senhor derramou no Calvário venha me purificar, a minha consciência e o meu espírito, o meu corpo, a minha alma, de obras mortas, para que eu possa viver em novidade de vida com o Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Pai, toma a oração de cada um desses teus filhos que fizeram. Pai, eu te louvo pela vida de cada um deles. São ovelhas do Senhor, são ovelhas por quem o Senhor Jesus morreu. Pai, essas crianças que aqui estão, jovens, Pai, homens e mulheres, ó Deus, que cada um deles, meu Pai, seja, ó Deus, separado por Ti,
Sejam, Senhor, ó Pai, marcados pelo Teu Espírito, e que nesse dia, Senhor, eles nunca mais se esqueçam deles, e que eles saiam daqui com um propósito novo no coração deles, de um caminhar compromissado contigo. Em nome de Jesus, guarda-os no Teu nome, Pai. Livra-os deste mundo tenebroso, livra-os do tentador e das tentações, guarda-os do maligno, Senhor. É a oração que nós fazemos em gratidão a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Pode voltar ao seu lugar. E nesse momento eu vou chamar as irmãs que vão apresentar. Enquanto